Donald Trump diz que a Terceira Guerra Mundial é possível. Diante desse novo cenário, gostaria de compartilhar com você algumas matérias que falam do aumento da crise política e militar na região asiática. Olha só, comecei falando numa possível Terceira Guerra Mundial, pois essa ameaça existe. O próprio ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirma isso. Veja o título dessa matéria. Donald Trump diz que a Terceira Guerra Mundial é possível. Nos últimos dias, estamos vendo uma crise política e militar nos países da Ásia. Mas é uma crise que está indo além da região asiática. Ou seja, uma crise que se tornou internacional, pois envolve duas grandes potências nucleares, a China e os Estados Unidos. Veja os títulos dessas reportagens. Frota dos Estados Unidos se prepara para a guerra em meio a tensões com China e Rússia. E nessa outra matéria podemos ler: navios de guerra da China e de Taiwan se movimentam em jogo de gato e rato. Mas agora é a Coreia do Norte que entrou nesse perigoso cenário e já começou ameaçando a Coreia do Sul. E, mais uma vez, quem abriu essa nova crise foi Nancy Pelosi, a presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, que visitou Taiwan. Veja o que diz essa reportagem. Coreia do Norte dá apoio total a Pequim, capital da China, após visita de Pelosi a Taiwan. E nessa outra matéria podemos ler: Coreia do Norte critica interferência dos Estados Unidos por visita de Pelosi a Taiwan. Olha só, a Coreia do Norte é inimiga da sua vizinha Coreia do Sul. E os Estados Unidos consideram a Coreia do Norte uma ameaça à segurança mundial. Essa inimizade entre as duas Coreias é histórica. Sendo assim, tudo pode acontecer. Mas por que estou falando que tudo pode acontecer? Veja, nos últimos vídeos que postei aqui no canal, falei sobre a visita de Nancy Pelosi a Taiwan, uma visita que se tornou um problema geopolítico mundial. A China considerou a visita de Nancy Pelosi uma perigosa afronta à sua soberania. Isso porque o governo chinês considera Taiwan como parte do seu território. Veja, depois desse fato, a China deu início a um exercício militar próximo de Taiwan. E aqui, só para quem não sabe, exercício militar é uma espécie de treinamento, utilizando armas militares, mas sem um ataque real a outros países. Mas o que chamou a atenção de todos é que os militares chineses lançaram alguns mísseis reais que passaram próximos de Taiwan. Mas agora vamos voltar ao problema que envolve a Coreia do Norte. A deputada Nancy Pelosi deixou Taiwan e viajou para a Coreia do Sul. Como diz o título dessa reportagem, Nancy Pelosi visita a zona desmilitarizada das Coreias. Como falei antes, a Coreia do Sul tem o apoio dos Estados Unidos e de seus aliados. Veja, diante da crise causada pela visita de Nancy Pelosi a Taiwan, a Coreia do Norte, da mesma forma que a China, não gostou dessa visita à sua inimiga Coreia do Sul. E aqui vale lembrar que a Coreia do Norte possui em seu arsenal militar uma certa quantidade de bombas nucleares. Por várias vezes, o líder da Coreia do Norte ameaçou tanto a Coreia do Sul como o próprio Estados Unidos. Veja o que diz essa matéria. Coreia do Norte diz que reagirá com armas nucleares se for atacada pela Coreia do Sul. Vale lembrar que essa crise começou com a visita de Nancy Pelosi a Taiwan. Já não tem como negar. Diante da crise política e militar que está acontecendo, tanto na Ucrânia como na região asiática, podemos perceber que tudo aponta para uma terceira guerra mundial. Ou seja, a humanidade está muito perto de um apocalipse nuclear. Falo isso porque já existem milhares de bombas nucleares espalhadas pelo mundo. E podemos nos arriscar em dizer que, caso aconteça uma terceira guerra mundial, ninguém vai sair vencedor. Veja, se na Segunda Guerra Mundial morreram cerca de 50 milhões de pessoas, numa guerra nuclear, bilhões de pessoas morreriam.
Como diz o título dessa matéria, Rússia, China, Reino Unido, Estados Unidos e França ressaltam que não haverá vencedores em uma guerra nuclear. De qualquer forma, vamos continuar acompanhando essa crise geopolítica mundial. Uma crise que ameaça o mundo. E que a misericórdia de Deus esteja sobre nós.